Fala galera deste canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso conhecimento e desenvolvimento? Bom, no vídeo anterior a gente falou de services, né? Como que a gente expõe a nossa aplicação para uma maneira externa dentro do cluster e também para o mundo externo através de IPs e portas. No entanto, existe ainda mais um recurso do Kubernetes que é o Ingress. E o que é o Ingress? O Ingress é uma forma da gente expor esse serviço, essa aplicação, através de um nome, com ou sem certificado. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, né, do vídeo passado, o nosso service exposto, né? Então a gente veio aqui o deployment, eu expliquei aqui a questão dos seletores, a gente passou aqui pelo service também, falando de como ele vai selecionar o pod que ele vai expor. Lembrando que esses recursos são namespaced, ou seja, só funcionam no namespace de certo modo agrupado. Então eu tenho que ter o pod, o service e o ingress no mesmo namespace. E o service a gente consegue colocar aqui e expor várias portas ao mesmo tempo, né? Então isso também é importante. Vamos supor, eu tenho um container que expõe a porta 80, eu tenho um container que expõe a porta 8090, outro container que expõe a porta. Lembra que no deployment a gente pode ter inúmeros pods ali, inúmeros containers, não, inúmeros pods não, inúmeros containers dentro do mesmo pod e cada um funcionando, respondendo em uma porta diferente. Então, com um único service, nós conseguimos expor aquele pod, né, e expor as várias portas daquele pod, tá? Mas como eu disse, né, não é sobre service que a gente vai falar hoje, é sobre ingress. Então aqui eu tenho a definição de um ingress. Ele também é da API estável do Kubernetes. Ele é do kind ingress. O ingress ele é namespaced e dependendo de qual é o ingress controller que a gente está usando, tem Nginx, tem Traffic, tem a Proxy, tem Envoy, se eu não me engano. Vixe, nós temos inúmeros controladores de Nginx. O Kubernetes define a API, mas nós temos que instalar um controlador para ter isso funcionando. E aí, com o Ingress, a gente consegue expor um nome para nossa aplicação. E esse Ingress, ele vai referenciar ali um serviço que existe no namespace, tá? E a porta daqui aquele serviço está expondo. Então, assim, aqui é 30.080, na verdade. Então, vamos parar de falação, né? E vamos ver como que isso funciona, tá? Então eu tenho aqui o deployment, se eu não me engano, é o mesmo deployment do service, o mesmo, é as mesmas coisas, tá? Então eu vou aproveitar aqui do conteúdo passado que a gente a gente criou aqui, né, dois services, um cluster IP e um node port, e eu vou jogar um ingress em cima desses dois caras, tá? Eu vou até fazer esse teste aqui. E cadê? Beleza, eu vou copiar isso aqui. Na verdade, eu poderia só fazer um import dele. Não preciso executar o kubectl. Fazer um import aqui, namespace exemplo. Vou apagar essa anotação aqui, porque o controlador aqui é diferente. Então, eu estou expondo aqui o Nginx localhost, um nome que eu escolhi aqui, né? Ele vai apontar para o Nginx Cluster IP na porta 80. E eu tenho esse outro nome aqui, que eu vou exportar também na porta, eu vou exportar o Node Port. Isso aqui para mim é um teste agora, tá? Não tenho certeza se vai funcionar no Node Port. Vou testar agora. E só mais um detalhe aqui, né? Como vocês podem ver, eu tenho paths aqui, né? Então, com um único ingress, eu consigo expor diferentes services, logicamente com diferentes paths aqui para a aplicação. Então, por exemplo, no seu deployment, você tem uma aplicação front-end, você tem uma aplicação back-end e várias aplicações back-ends. Supor que tenha 3 aplicações back-end e um front-end. Aí você pode, no seu ingress, no path barra, apontar para o back-end do front-end.
Você pode ter um outro path, eu vou fazer aqui no code. Você pode ter um outro path chamado API, que ele vai pegar o cluster Nginx API na porta. Deixa eu ver. Não, aí tem que ser uma outra porta, né? Então eu vou colocar na porta aqui 8000, tá? E aí você tem, sei lá, um outro service aqui que vai ser, sei lá, API barra V2. Vamos colocar assim. Que é o API barra V2 aqui e aqui a porta é 8090. Então você tem essa possibilidade. E aí com um único nome você vai expor 3 services para o mundo externo. Tá? E aqui a gente não está falando mais de expor para dentro do cluster ou não. Aqui a gente está falando para expor para o mundo. Então, uma vez que você cria esse nome aqui, você está literalmente expondo a sua aplicação para o mundo externo de maneira direta a sua aplicação, tá? Então, vamos lá, vamos testar isso e vamos ver como que funciona. Vou fazer um import aqui. E aí ele criou o Ingress. Legal aqui que ele até atualizou aqui a questão dos endpoints ali. Eu vou dar um F5 aqui só para ele atualizar. E olha aqui que legal. Né? Ele tem aqui o Ingress que foi criado e ele tem esse HTTP e ele tem esse outro cara aqui e esse outro aqui não funcionou pela porta. Então vamos editar. Tem que ser a porta 80 mesmo. Ele não pega Node Port. Interessante. Eu vou aplicar isso aqui porque daí ele já atualiza os dois. Missing. Tá, ele não. É, ele só reclamou, mas deu certo. Deixa eu ver. Só reclamou, mas deu certo. Então, ó, agora eu não tô mais. Ah, tá. E uma coisa, né? Onde que eu coloquei isso aqui? No arquivo etc hosts do Windows, tá? Windows, System 32, drivers. Vamos dar um check aqui. Tô na Windows. Cadê? System 32. Se eu não me engano é etc. Ou é drivers? Drivers, etc. Hosts. É esse arquivo aqui. Tem que editar como administrador. Nesse arquivo eu apontei aqui então o meu nome, aqui não, o meu nome não, né? O nome da aplicação para um IP. Outro nome da aplicação para outro IP e outro nome da aplicação para IP. Isso aqui eu posso remover que eu estava testando. Né? Como que isso aqui funciona, tá? A gente fez aqui, funcionou, mas como é que isso funciona? Basicamente, o Ingress Controller ele é um reverse proxy. Então, quando você configura um nome apontando para um IP, sempre que o cluster receber, e aí o que, que acontece? O Ingress Controller, deixa eu até ver se eu não vou falar besteira aqui para vocês. O Ingress Controller aqui ele não está aparecendo, será que ele é um deployment? Talvez ele seja um deployment, não, não é um deployment. Ou é um deployment? Tá, eu vou dizer que ele é um deployment, mas ele era para ser um daemon set. Mas a gente tem um controlador. Esse controlador, esse reverse proxy, basicamente, ele está expondo a porta 80443, tá? Ele está expondo essas duas portas para o mundo externo, como qualquer outro reverse proxy. E aí o que, que acontece? Quando a gente associa um nome para um IP na porta 80 ou 443, que é o que ele responde, no entanto que ele aqui, ó, ele é o tipo load balancer. Então, em todos, ele vai responder dentro do IP ali, só que no caso ele é um load balancer usando o IP das máquinas e não o IP criado para ele. Enfim, galera, o Kubernetes ele é complexo, ele é chatinho. Então, quando ele recebe uma requisição para um nome X, ele vai ver qual é o service. Ou melhor, primeiro, se ele tem aquele nome para responder, tá? Se ele tem esse nome aqui para responder, então, por exemplo,
Ah, beleza, eu tenho Nginx localhost. Para qual service ele está fazendo o apontamento? Aí ele manda para o service e o service manda para dentro do container e o container responde. Essa é a ideia. E aí, não importa quais dos nós, qual nó recebeu aquela requisição com um nome específico. Se ele está dentro daquele host, ele vai resolver e vai mandar para o service correto. E aí que entra, em alguns momentos, alguns problemas com 404, 503 ou alguma coisa. Porque às vezes o Ingress existe, o service existe, mas o service não está apontando para os pods certos. Aí você não vai ter uma resposta. Ou tá apontando para o pod certo, mas o pod aqui está com crash loopback. O deployment está com crash loopback, a aplicação não está rodando. Aí tem que ver qual é o log do pod aqui para resolver o problema. Ou às vezes ele não achou o host, você mandou requisição, ele retornou um 404 que ele não achou aquele nome. Às vezes o ingress pode estar errado também. Às vezes o nome do ingress está errado. Mas basicamente a gente expõe, uma das maneiras é que a gente expõe a aplicação para o mundo externo é assim. Mas agora, né, a gente tem uma notícia não muito boa em relação ao Ingress, porque ele saiu de suporte. Ele saiu de suporte do Kubernetes. A API ela vai deixar de ser suportada devido a algumas limitações, né? Então, aí você pergunta, pô, mas então como é que eu vou expor a minha aplicação? Eu tenho que usar só Node Port? Não. Agora, nós temos um recurso chamado Gateway API, que também vai funcionar não similar ao Ingress, não é similar, mas ele vai fazer a mesma função do Ingress. E esse tópico aqui eu vou deixar para vocês estudarem, porque eu também preciso estudar, eu ainda preciso entender, instalar e ver funcionando. Mas quando a gente fala de gateway, é bem aquela questão de gateway que a gente tem para aplicações, para microserviços e APIs, por exemplo. Que a gente põe um gateway na frente que vai responder por um nome. Quando a requisição for do tipo X, vai mandar para o serviço A. Quando for do tipo Y, vai mandar para o serviço B. E assim por diante. É a mesma ideia, só que dentro do Kubernetes. E essa vamos dizer, a API que está sendo suportada e desenvolvida, mais desenvolvida. Ela já está, se eu não me engano, numa versão. Agora eu não lembro se ela está na versão alfa ou beta agora. Deixa eu ver, eu não vou lembrar a versioning. Mas provavelmente ela está numa versão estável já de desenvolvimento. E aí ela vai ser a substituta, de certo modo, pro Ingress. O Ingress vai perder suporte, se eu não me engano, agora em março ou abril. Ele vai deixar de ser suportado, vai deixar de ser. Não, suportado não, desenvolvido. E a equipe vai começar a desenvolver apenas o Gateway API. Lógico, nós vamos ter grupos e empresas, talvez, que vão manter o Ingress funcionando, porque desde que o Kubernetes é Kubernetes, desde do beta 0.0.1, modo de dizer, né? Mas desde os primórdios, o Kubernetes usa Ingress como forma de expor a aplicação. Não dá para simplesmente vamos deixar de fazer e se virem para trocar. Mas basicamente é isso, né? Se virem para trocar. Mas tem toda a explicação, documentação aqui, e aí tem as implementações. Eu ainda não consegui fazer e eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Mas aí é um outro rolê que a gente vai conversar no futuro. Bom, por hoje é só. Por hoje não, né? Nesse vídeo é só. Então a gente já conseguiu, né? Um resumo aqui agora dos vídeos que nós temos. Vou até abrir o canal aqui para a gente ver um pouco. Então a gente entendeu histórico, nós configuramos máquinas virtuais, nós fizemos o deploy do RKE2,
Nós fizemos o deploy do Rancher, do Cert Manager, usando o Helm Chart. Aí nós falamos de pods, nós falamos de deployment. Agora falamos de service, né, que é para expor a aplicação para dentro do cluster e também para fora, usando o Node Port ou Load Balancer. E falamos de ingress, que é para expor a nossa aplicação através de um nome. Tá? E aqui a gente também consegue configurar TLS, qual é o certificado que vai usar, para qual path e tudo mais, tá? Vocês conseguem fazer isso aqui de maneira tranquila. Eu trouxe só o básico mesmo para ter uma noção do que é, mas se caso você tiver um cenário avançado e tal, aí você precisa dar uma explorada. Também tem outros vídeos aqui no YouTube que possam ser mais aprofundados aqui. Que eu estou trazendo um conceito mais raso porque a ideia é a gente ter um ambiente local para os nossos estudos, para entender, para estudar, para quebrar e refazer e tudo mais. Então, a parte de segurança eu tô deixando um pouco de lado porque isso aqui não é production ready. Beleza, galera? Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Aquele mesmo recado, né? Curta se você gostou, se fez sentido para você. Comente se você ficou com alguma dúvida, se quer esclarecer alguma coisa. Compartilhe com aquele colega que está aprendendo o Kubernetes também. E se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Ative os sininhos aí para você ficar ligado nas novidades que eu publicar no futuro. Beleza? Até breve. Muito obrigado.